Olá pessoal, eu sou o Thiago Guimarães da Viver Jesus e eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra que tem poder de comando para demolir construções antigas e edificar o teu plano original, alinhando com o céu. A bondade tem desaparecido nos dias atuais. Não porque ela deixou de existir, mas porque ela perdeu espaço nas nossas vidas. A bondade é mais do que um gesto bonito. É uma linguagem que atravessa barreiras, que curam feridas invisíveis e que revela o que há de mais divino em nós. Ela tem o poder de mudar atmosferas, restaurar relações e até mesmo reescrever destinos. Afinal, ela nos reconecta com o nosso propósito original. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é bom. Toda vez que escolhemos a bondade, mesmo quando não é fácil, estamos voltando à essência do que fomos criados para ser. Muita gente deixou de ser bondosa por medo de ser ignorada ou até mesmo explorada. A autoproteção virou escudo contra a compaixão. Mas quando a bondade aparece, tudo muda. Eu gostaria de contar a história para você de uma mulher que mudou a sua trajetória. Ela morava em uma terra extremamente longe dos propósitos que Deus tinha para ela. Mas a partir de um momento que ela decidiu ter uma atitude bondosa, ela mudou a sua trajetória e a improvável se tornou essencial. Eu quero compartilhar com você 4 características que fez Rebeca se tornar essencial para o plano de Deus. Se agíssemos como Rebeca, nós poderíamos viver o sobrenatural de Deus. Em Gênesis, no capítulo 24, eu não vou estar lendo o capítulo todo porque é bem grande, mas depois com o tempo, leia para você entender. O contexto é que Deus tinha dito para Abraão que a descendência dele seria grande na terra. E ele tem um filho. Agora, nesse exato momento, a sua esposa havia falecido. E ele chama o seu servo e diz: volta na minha terra e procura uma mulher da minha família para se casar com o meu filho. E esse servo de Abraão, ele segue para a terra desconhecida procurando uma mulher para se casar com Isaac. E quando ele chega no lugar, ele faz uma oração. E ele faz uma oração dizendo: Deus, se o Senhor estiver comigo nesse projeto, para eu ter êxito, que eu encontre a mulher para casar com Isaac. E ele dá a descrição do que acontece, que eu peça água e ela dá de beber aos meus camelos. Em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 14, diz assim: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, ele está orando, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. No versículo 18, ele chega e olha para Rebeca. E ela disse para ele, bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. Versículo 19 diz assim, e acabando ela de dar-lhe de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos. Isso não é um simples fato de bondade, isso é além, e eu vou te explicar o porquê. Mas essa atitude dela, de servir a este homem, conectou, ela foi a ponte entre a promessa que Deus tinha dito a Abraão e ao futuro de Isaac. Com apenas uma atitude, ela mudou a história. Agora deixa eu te contar o porquê que não foi apenas um simples ato de bondade. Foi algo diferente. Não é um ato de bondade como nos dias de hoje, se nós estivéssemos no ônibus e nós encontrássemos uma pessoa de idade, nós falamos, a gente levanta no nosso lugar e fala, pode sentar aqui. Não foi algo simples assim. Foi algo extremamente diferente. E a primeira característica que eu queria falar com você hoje é sobre a bondade. A bondade, ela abre portas nas nossas vidas. A bondade nos reconecta com a essência que Deus fez para nós. Mas deixa eu descrever um pouquinho desse fato para você. Esse servo de Abraão, ele sai da terra dele e ele percorre, em média, 700 quilômetros para chegar até onde essa jovem estava. Um camelo
toma em torno de 100 a 150 litros de água para fazer esse percurso. É um pouquinho de matemática agora, mas entra comigo no raciocínio. Ele estava com 10 camelos. Vamos usar o mínimo, né? Que se um camelo bebesse 100 litros de água, vezes 10, nós estamos falando de 1000 litros de água. Não era algo tão simples. Agora deixa eu te contar algo mais. Aquela jovem, ela serviu os camelos e aquele homem tirando água do poço. Sabe como que eles tiravam água naquela época? Num cântaro. Um cântaro, o maior, tinha em torno 20 litros de água. Ou seja, se nós estamos falando que ela carregou 1000 litros de água em um cântaro de 20 litros, significa que ela fez 50 viagens. Tá entendendo por que esse ato de bondade ele é extremamente diferente? Agora deixa eu complicar um pouquinho mais, acompanha comigo. A Bíblia diz que ela desceu a fonte. Os historiadores calculam que eram aqueles poços de pedra, de degraus, até chegar à fonte. Entre 20 a 30 degraus para descer ao poço. Vamos pôr em média então, 25 degraus. Então ela subiu 25 degraus e desceu mais 25. 50 degraus essa mulher subiu. Por 50 vezes. Você consegue entender a bondade que ela estava no coração dela para abençoar este homem? Foi um ato assim de muita coragem. Foi um ato de muita bondade, principalmente porque é muito normal nós fazermos um ato de bondade para alguém que nós conhecemos. Ela nem sequer conhecia. Mas sabe o que ela estava fazendo? Ela estava abrindo portas para o propósito que Deus tinha para a vida dela. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava sendo resposta de oração enquanto ela fazia essas 50 viagens. A bondade na Bíblia não é apenas um gesto bonito. A bondade na Bíblia é uma força que muda destinos, revela o nosso coração e muitas vezes é o critério que Deus vai decidir se vai nos usar ou não. Às vezes, é o critério que Deus vai analisar se nós estamos prontos para o propósito que Ele tem para nós. Então, eu só aqui trouxe esse contexto histórico para te mostrar que não foi um ato simples. Esteja aberto a ser bom para o próximo. E quando você abençoar as outras pessoas, você não vai estar apenas abençoando outras pessoas. Você vai estar abrindo portas para revelar o que Deus tem para você. Rebeca estava determinada a ajudar aquele homem. E eu queria te dizer que a promessa só cumpre para quem está determinado para fazer isso acontecer. A segunda característica que eu queria compartilhar com você é que Rebeca sabia a qual família ela pertencia. Ela sabia quem eram os seus pais. No versículo 23, diz que o homem perguntou a ela: de quem és filha? Mas eu vou te contar o porquê que essa foi uma característica muito importante. Quando Abraão pediu ao seu servo para buscar uma esposa para Isaac, ele deu uma condição: que fosse alguém da minha família. E quando o servo perguntou a Rebeca de quem era a filha, ela respondeu. E quando ela respondeu, a resposta dela ligou Rebeca ao destino profético que Deus tinha para ela. Eu queria assegurar para você que você vai chegar no seu destino profético. Mas para isso acontecer, você tem que confiar no seu pai. Você tem que buscar conhecimento sobre o seu pai. O seu pai é um Deus que te criou. É o Deus que quer se revelar para você. Deus quer dar experiências com Ele para você entender o que é chamar Deus de Abba, como diz a Bíblia. Deus já tem cuidado de você. Deus já tem cuidado da sua família, da sua história, dos seus projetos. Mas eu preciso que você entenda a importância de reconhecer a sua paternidade. Quando você estava no ventre, a Bíblia nos diz que Deus nos conhecia desde a formação. Desde quando nós estávamos como pequenas células na barriga da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E Ele nos amou tanto que Ele deu o seu Filho na cruz por nós. Então que você saiba
que você não tenha dúvida, que você não deixe a incredulidade bater no seu coração e que você tome posse da paternidade escolhida para a sua vida. O Deus que criou todas as coisas, Ele é o seu Pai. E Ele vai cuidar de você a partir do momento que você entender que você é filho ou filha dele. A terceira característica que me chamou a atenção em Rebeca, e eu encantei com isso, foi a disponibilidade que ela teve para abraçar o propósito que Deus tinha para ela. Se você ler o versículo 58, vai dizer que a família chamou Rebeca para ir com um homem. E ela disse assim: eu irei. Ela não disse, eu vou pensar. Ela não disse, será que isso é o que Deus tem para minha vida? Não, ela não se perguntou nada. Ela simplesmente se lançou no projeto. Ela abraçou imediatamente o que Deus tinha para ela. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, nós demoramos muito para perceber o que Deus tem para nós. Sabe, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e entender assim, como é que eu posso ser útil no reino de Deus? Como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso atingir pessoas lá fora para levar o reino de Deus? E não demorar para tomar a atitude de começar o projeto que Deus já colocou no seu coração. Sabe esse pensamento que você fala, será que Deus está nisso? Ele já te deu o talento. Ele já fez você entender que é nesse lugar que Ele quer te usar. Só precisa de uma coisa. Só precisa de ter essa disponibilidade que essa mulher teve. Ela simplesmente disse, eu irei. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que eles até cogitaram que ela ficasse alguns dias com a família para se despedir da mãe, do irmão, mas ela nem sequer quis aguardar os 10 dias. Ela disse, eu irei contigo. Será que nós temos dito isso para Deus? Deus, eu irei onde o Senhor me chamar. Será que nós temos nos entregado com essa disponibilidade que essa moça se entregou? Foi essa parte que mais me chamou a atenção, como ela era desprendida, como ela estava pronta para viver o propósito de Deus. Então eu falo para você neste momento, analisa, sonda o seu coração e faz uma sondagem para entender qual é a disponibilidade que você tem entregado para fazer o que Deus te chamou para fazer. E a quarta e última característica que eu queria compartilhar com você. Ela estava atenta aos sinais que o céu tinha liberado naquele dia. Como assim? Ela levantou, ela foi ao poço para pegar água e ela notou que tinha algo diferente. Ela notou que tinha uma pessoa de fora e que ela poderia ser bondosa para aquele homem. E quando ela observou que tinha algo acontecendo naquele dia, ela viu que não era apenas um dia normal. Ela entendeu que não era apenas mais um dia, mas sim o dia que Deus escolheu para ela adentrar ao propósito. Mas por que ela adentrou ao propósito? Porque ela observou os sinais que Deus estava colocando na vida dela. Eu queria te dizer para você, esteja com os olhos abertos aos sinais que Deus faz acontecer à sua volta. Às vezes, nós estamos com uma mente tão movimentada que nós não vemos o que Deus tem para nós. Nós não vemos o que é diferente que está acontecendo. Mas aquela moça estava atenta que naquele dia um novo ciclo estava iniciando na vida dela. O ciclo que faria ela correr em direção ao noivo, correr em direção ao propósito que Deus tinha para ela. Então eu queria dizer para você, esteja atento aos sinais que Deus tem colocado na sua vida e corre em direção ao noivo. O noivo, ele vai vir buscar a sua igreja. O nosso noivo é Jesus. E ele vai vir buscar a sua igreja aqui na terra. Esteja pronto, esteja preparado para esse dia. Esteja preparado aos sinais que está acontecendo à sua volta para você viver o seu propósito.
propósito. Não foi um milagre que fez com que Rebeca vivesse o que Deus tinha para a vida dela. Foi apenas uma atitude. Então eu queria dizer para você, seja bondoso e generoso com o próximo. Saiba qual é a sua paternidade. Conheça o seu Deus. Conheça o seu Pai. Se lança num nível de relacionamento e intimidade com Ele. Abrace o que Deus tem para você. E imediatamente, não cogite, não pense muito no que será, como seria. Não, se lance hoje. E esteja atento aos sinais que Deus coloca no seu dia para que você possa viver o sobrenatural. Para que você possa adentrar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Se você chegou até aqui, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas para abençoarmos mais vidas e se inscreva no nosso canal. O nosso canal é um canal de devocional bíblica e nós vamos estar aqui sempre trazendo uma reflexão, trazendo uma palavra para abençoar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.